que pode acreditar num cínico desse? Não tente me defender das acusações que eu estou recebendo, tá certo? Eu mereço as acusações no momento, porque fiz algo que não deveria ter feito. Vou pedir perdão às pessoas? Não, eu não preciso pedir perdão às pessoas. Sabe o que esse pastor está fazendo aí? Ele está dando legalidade para homens casados não sentirem nem mesmo culpa por desejarem outras mulheres. Tem uma mulher gostosa, maluco. Tem uma mulher que passa perto de nós, não tem? Esse dia eu entrei com a mulher no elevador, falei, Senhor, que é isso? De quem é essa dona? O cara deu uma sorte desgraçada. Eu sou um homem, rapaz, você é um homem, para de palhaçada. Esse dia o garoto falou comigo, pastor, não posso ver uma mulher que eu fico doido, só ora por mim. Eu falei... O assunto de hoje é muito sério e nós precisamos falar sobre isso. Mas antes de dar a minha opinião, nós vamos ouvir a pastora Renata Vieira falando sobre o pastor Cláudio Duarte. E logo depois da pastora Renata Vieira, eu vou colocar um vídeo resposta do pastor Cláudio Duarte sobre o que andam falando sobre ele. Vamos tentar entender um pouco sobre o que era conviver com Jesus. Eu quero falar hoje sobre o pastor Cláudio Duarte e uma pregação, que claro, eu não vou conseguir botar a pregação toda, até porque o YouTube pode me dar uma penalidade, um strike, mas eu vou colocar para vocês essa pregação e eu vou assistir junto com vocês. Quero colocar para vocês esse vídeo do pastor Cláudio Duarte. Dá uma olhadinha e vamos analisar juntos, tá? Tem uma mulher gostosa, maluco. Tem uma mulher que passa perto de nós, não tem? Eu falo, Senhor, sangue de Jesus. Esse dia eu entrei com a mulher no elevador, eu fechei o olho. Falei, Senhor, que é isso, Senhor? De quem é essa dona? O cara deu uma sorte desgraçada. Eu sou um homem, rapaz. Você é um homem, para de palhaçada. Você é homem. Ah, pastor, é o demônio. Não é demônio, é o hormônio. É que parece o nome. Se você vê uma mulher, você fica doidinho, isso é sinal de saúde. Esse dia o garoto falou comigo, pastor, não posso ver uma mulher que eu fico doido. Só ora por mim. Eu falei, sabe a felicidade que eu tenho de saber que ainda tem umas garotas assim? Você tem que segurar na mão de Deus, sair de um culto como esse, ir para sua casa, chega lá e logo já pega a mulher, lasca-lhe um beijo de língua. Para de... Parece passarinho com fome. Tá tocando uma mula na carroça. Queridos, eu poderia falar N coisas aqui. Eu poderia julgar lá em Isaías, né? Isaías 6,3 diz assim, e diziam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Santidade, né? Podia falar também em Salmos 2,11, que diz, servi-lhe com temor e alegrai-vos com tremor. Tremor, essa palavra é profunda. Aí diz lá em 1 Pedro 2,17, tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai ao rei. Filipenses 2,3, nada façais por contenda ou vanglória, mas sim por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Aí vem 1 João 4,7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aí eu posso ir a vida toda dizendo Provérbios 4,23, sobre tudo que se deve guardar. Guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti toda a falsidade que vem da boca e afasta de ti todas as perversidades que vêm dos seus lábios. Os teus olhos olhem sempre para a frente, desviando-se do mal. E as tuas pálpebras olhem diante de ti, diretamente ou retamente. Algumas versões dizem assim. Eu poderia falar milhões de versículos, eu fui mexer na Bíblia e comecei a trabalhar em cima de alguns versículos sobre respeito, reverência, amor ao próximo, honra, nobreza. Olha, verdadeiramente, nós chegamos no cúmulo. Na minha opinião, nós nunca estivemos tão perto do fim. Nós estamos, assim, tão carentes do evangelho puro e simples. Hoje em dia, nós não estamos vendo mais a menor diferença entre uma mesa de bar, entre um papo entre amigos mundanos e um sacerdote, e um homem e uma mulher de Deus.
Eu não estou aqui colocando moralidade, mas qualquer pessoa que tenha um pingo de empatia ao próximo poderia se colocar no lugar da esposa desse homem, por exemplo. Será que aquela mulher de Provérbios 31, que a gente olha para ela e diz assim, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede a muitos rubis. O coração do seu marido está nela. Tão confiante que despojo nenhum faltará. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. E eu te pergunto de maneira sincera como mulher agora, qual a motivação que a esposa desse pastor vai ter para buscar tamanha virtuosidade? Para ser dessa sobremaneira forma uma mulher nobre, serva. Sabendo que de maneira tão clara, ainda que em tom de brincadeira, o que eu entendo, queridos. Você pode dizer para mim, pastora, mas eu entendo, tá tirando uma coisa do contexto, ele estava ali fazendo uma alegoria para tentar trazer as pessoas numa realidade onde ele está dizendo que é normal sentir desejo alheio. Queridos, não há nada que você venha falar para mim que justifique tamanho desrespeito à esposa dele, até à igreja dele. Até a unção que se carrega naquele lugar. É um desrespeito tão tamanho. E o mais terrível disso é perceber que, tão abominável quanto o palavreado dele, a postura de pastor sacerdote que ele teve é a postura daqueles que o ouvem, que se riem daquela situação vexatória. Quando ele diz assim, que homem abençoado, que homem sortudo, esse homem, marido dessa dona que entrou no elevador comigo, automaticamente a esposa dele deve pensar, e você não é sortudo? E eu? Será que verdadeiramente, quando ela ouviu ele dizer, meu Deus, tem mulher que é gostosa demais? Será que dentro dela foi criado o sentimento de honra, de nobreza, de respeito, de amor? Ela já acostumou com o jeito dele, pastora. Ele é assim. Queridos, ela pode ser pastora, ela pode ser esposa dele, mas antes de ser tudo isso, ela é mulher como eu e você. Se eu começasse citando o versículo básico da Bíblia, amarás o teu próximo como a ti mesmo, como lá em Mateus 22:39. Como a ti mesmo, será que ele se sentiria confortável ou feliz de ouvir ela dizendo a mesma coisa a respeito de homens? Como seria a postura dele? Se ela dissesse, tem cada homem gostoso. Meu Deus, tem que sair daqui porque... Gente, eu tô aqui indo num nível bem superficial, porque eu gostaria de ir mais profundo com você. A igreja brasileira tem chegado a níveis de carnalidade que tem vencido a sujeira do mundo. Eu conheço eventos de pessoas que não têm nada a ver com religião, mas apenas com autoajuda, mentorias. Eles têm mais reverência do que nós que estamos nos púlpitos pregando a palavra santa do Senhor. Será que a Bíblia Sagrada, será que os 66 livros não tinham absolutamente nada relevante e necessário de ser pregado? Algo infinitamente mais importante do que aquilo que ele estava derramando ali naquele altar? Será que verdadeiramente aquilo foi necessário? A postura dele é a postura de um homem que carrega algo da parte do Deus Criador dos céus e da terra. Um Deus santo, um Deus misericordioso. O palavreado, o desrespeito, instigando. É normal, o pastor disse que é normal sentir tesão, entre aspas, por outras mulheres. Como? Porque você é um ser humano, é normal. Não existe mais a pregação de negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir um evangelho que te separa do mundo, te coloca numa posição de abnegação e renúncia. Nós estamos agora buscando maneiras de encarar o pecado de maneira a não nos sentir culpados mais. E estamos trabalhando na mente da mulher para aceitar esse tipo de situação. Porque eu vou dizer para vocês, nunca houveram relacionamentos tão abusivos quanto hoje. Tanto de um lado quanto do outro lado. Sabe, um dia eu estava conversando com meu esposo e ele disse para mim, eu falei com ele, meu bem, eu fico tão triste, você quase não posta nada no Instagram. Ele disse, eu não posto porque eu tenho medo de você brigar comigo. Eu disse, poxa, e a minha tristeza é porque você não posta. Eu tenho a sensação de que você não é você perto de mim. Ou casado comigo, por favor. Oh, meu bem, então vamos lá, vou postar agora. Existem coisas que nós precisamos abominar, e essas são impurezas, lascívia, inveja, perversão. Mas nós precisamos deixar as pessoas livres no Senhor. Não é livres naquilo que o mundo oferece, mas é livres no Senhor. Existem padrões, queridos,
que para seguir o Senhor nós precisamos cumpri-los. Não adianta, eu não estou aqui falando de usos e costumes, mas qual a diferença que existe entre alguém que está no púlpito pregando e entre alguém que está sentado na mesa do bar? Talvez na mesa do bar vai existir mais moralidade do que eu vi nesse púlpito desse pastor. Existe um exagero em querer ser legal e aceito por todos, aonde eu começo a negociar princípios inegociáveis diante do Senhor. Vocês precisam entender, nós precisamos entender que não há graça para rir em pregações desse tipo. Não há nada de engraçado quando eu começo a endossar os meus desejos carnais. Não existe nada bonito nisso. Eu imagino a esposa dele constrangida diante daquilo ali. Ah, ela não tá, porque ela entende ele, que ele é engraçado. Ah, porque não pegou a pregação toda. Queridos, nada justifica você estar diante de um púlpito. Entenda, a quem muito é dado, muito é cobrado. Ele está falando a vidas. Ele está colocando padrões aceitáveis à luz da Bíblia, a partir do momento que eu estou falando só asneira da minha cabeça, e eu não estou ali colocando a Bíblia como algo que reflete, como um espelho, como luz, como padrão. Gente, ali já começou o meu erro. E ainda que ela entenda a postura dele, ainda que ela não se ofenda, o Espírito Santo de Deus se ofende. Ele é uma pessoa. O que ele quer de nós é um coração disposto a negar a mim mesma e seguir os passos de Cristo. E ter temor a Ele. E pisar num púlpito sabendo que dali fluirão rios de águas vivas para alimentar vidas que vão para casa. E que de repente essa é a única palavra que ela vai ter de Deus durante um ano inteiro, porque ele não sabe nem quem voltará à igreja depois disso. Então, a responsabilidade é muito grande. Até que ponto nós estamos medindo as nossas palavras no púlpito? Uma coisa era esse pastor estar junto com seus amigos falando coisas infinitas. Ele pode se dar o direito de ser humano, não quer dizer que convém, mas não é isso que eu estou julgando. Eu estou julgando que dentro de uma pregação eu nunca vi tanto escárnio, tanto desrespeito, não só a esposa dele quanto a nós mulheres e até os homens. Porque se você não tem respeito pelos seus olhos, pela sua boca, pelo que entra na sua mente, pelos seus pensamentos. Pensamentos são palavras silenciosas. A Bíblia diz que Jesus dizia, se no seu coração você olhar para alguém sem a devida pureza, com essa pessoa, você já pecou, já adulterou, já desrespeitou. Eu não consigo entender, mas nós somos imperfeitos. Mas é muito fácil pegar e dividir opiniões agora e dizer, é normal isso. Queridos, esse é o problema da igreja brasileira. Antigamente, quando eu me converti há mais de 20 anos atrás, pregações assim, pouquíssimos iam rir na igreja. Não era normal. Existia um certo temor, sabe? Eu lembro que pastores que iam falar coisas inadequadas no púlpito, assim, no sentido desrespeitoso da palavra, não que ele tinha que pregar como todos os outros, mas quando ele feria a Bíblia, ele ficava tempo sem nem ser convidado mais para aquela igreja. Ele era meio que punido do púlpito, porque existia vontade e intenção no coração de fazer as coisas certas. Existia moralidade. A régua abaixou muito. Nós estamos achando que tudo isso é comum e que é normal falar dessa maneira, que é normal agir dessa maneira. Quem me conhece sabe, eu não tenho nada de religiosa. Sou uma pessoa comum, não carrego placa de igreja alguma, não tenho absolutamente nenhum tipo de partidarismo quando se trata de igreja. E quando se trata de difamar algum pastor, eu sou a primeira a me posicionar contra, porque esse papel não é meu. E eu sou consciente disso. Com os ungidos do Senhor, Ele mesmo trata. Se eu não puder falar bem de alguém mal, eu também não vou falar. E eu não estou aqui falando do pastor, eu estou aqui falando da postura dele nessa pregação. É como você não aprovar a atitude da pessoa, o que não quer dizer que eu não goste da pessoa. É como você olhar para o seu filho e dizer, eu amo você, mas eu não aprovo as suas atitudes. Existe uma diferença. Eu olhar para uma mulher que luta para ser virtuosa, aonde o marido tem o coração, olha, o coração do marido está nela. Queridos, vocês podem achar que eu sou inocente. Inocente no sentido assim, de ser boba. Mas eu acredito que existam maridos que estão tão imergidos no Senhor, na palavra, na presença, na oração, na sede, que eles não vão enxergar outras mulheres dessa maneira jamais. Principalmente porque o Espírito de Deus constrange. A senhora está falando isso porque a senhora convive só com americanos. E o americano é diferente, o americano respeita, o americano não trai, o americano não tem a cultura latina. Queridos, um homem é um homem em qualquer lugar. Realmente,
aqui nos Estados Unidos, onde eu fui criada há 27 anos, existe sim um pouquinho mais de moralidade, um pouquinho mais de respeito com as mulheres. As mulheres aqui têm alguns direitos que no Brasil ainda não existem. Mas, queridos, quando se trata do povo de Deus, infelizmente, homem é homem em qualquer lugar. Não é uma questão de nacionalidade, é uma questão de profundidade com Deus. Veja bem, a risada da igreja. Vou colocar de novo a risada da igreja aqui para vocês. Olha isso. Esse dia o garoto falou comigo, pastor, não posso ser uma mulher que eu fico doido. O senhor ora por mim? Eu falei... Sabe o que isso testifica? Sabe o que isso está mostrando? O nível raso de proximidade com o Espírito Santo que as pessoas estão tendo. Quando nós, ao menos, consideramos algo assim como engraçado, já mostra a verdadeira face com a qual uma igreja tem sido doutrinada. Ela não aprendeu nada. Ela continua fazendo das igrejas seu clube social de domingo. E olhe lá, porque não é possível que você pense nessa situação e diga, como ele disse, eu agradeço que tem menina aí que fica doidão quando olha para uma mulher, porque eu sou de um tempo onde eu digo, não só para as minhas filhas, como para todos os jovens, se você mergulhar no Senhor e na sua linda obra, você nem vai ter tempo para ficar só pensando em mulher. Você vai pensar, você vai sentir, você não está morto, e graças a Deus por isso, mas é com uma outra cabeça, de uma maneira tão mais leve. Esses dias eu estava ouvindo uma pregação de um pastor à noite, eu e meu esposo ficamos apavorados com os termos que esse pastor usa, falando sobre sexo. Ele falava de termos tão desnecessários, a gente já havia entendido o contexto. As pessoas estão quase que competindo. Quem vai ser mais escancarado? Quem vai ser mais nojento? Quem vai ser mais aceito? Quem vai ganhar mais likes? Quem vai furar mais a bolha? O nível das pessoas como líderes, homem e mulher, de Deus, ele desceu tanto que o feijão com arroz está sendo aplaudido, porque profundidade ainda anda muito distante das igrejas. Não são todas, mas infelizmente, a maioria. E eu quero dizer para vocês, certamente é libertador, queridos, quando nós alinhamos a palavra de Deus e nós entendemos quem nós somos em Cristo, aonde nós deveríamos estar, porque a Bíblia diz, né, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é louvável, se há algum louvor, se há alguma sublimidade, nisso pensai. Pensai nas coisas do alto, santificai o teu corpo, o templo do Senhor. Nisso pensai, buscai pensar coisas que de alguma maneira te levam para mais perto do Senhor, do reino dele. Queridos, a senhora está falando da teoria, na prática não é assim, aquele pastor só está sendo realista. Queridos, tem coisas que realmente não edificam em nada. Sabe o que esse pastor está fazendo aí? Ele está dando legalidade para homens casados não sentirem nem mesmo culpa por desejarem outras mulheres, mulheres alheias. Será que a Bíblia não tem mais nada de interessante para que ele venha no cerne da questão e fale delas? Será que é isso? Será que foi para isso que quando ele... Eu me nego a pensar que quando ele aceitou o Senhor, não sei quando, não quero saber, mas quando ele foi comissionado ao ministério, eu me nego a pensar que foi para isso que o Senhor o chamou. Que foi para bate-papo de boteco que o Senhor havia o chamado. Qualquer pessoa que tiver o mínimo de bom senso ia se sentir extremamente triste com essa pregação. Jamais soltaria uma gargalhada. Até porque, como nós sabemos lá em 1 João 4,7, o Senhor diz, amemos uns aos outros porque o amor é de Deus. E qualquer um que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E aí eu volto a resumir os 10 mandamentos do Senhor para mim e para você. Eu não precisava falar nem o versículo bíblico de tratar o próximo como trata a si mesmo, mas se eu for no básico dos 10 mandamentos, que se resume em apenas 2, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Será que ele se sentiria confortável sendo amado pela sua esposa se ela, no púlpito, tivesse essa postura? Ou soltasse palavras de baixo calão e palavras sem o menor senso de reverência a respeito do sexo oposto como ele fez? Existe uma palavra em inglês que se chama modesty. Modesty é assim um nível de reverência e respeito. Tem coisas, por exemplo, eu não deixo a minha filha ficar me vendo nua quando eu tô trocando de roupa, porque eu tenho modesty, sabe? São coisas que já não são tão necessárias mais. Eu não deixo a minha filha sair com a barriguinha de fora, porque eu ensino a ela que uma mulher de valor não precisa mostrar o seu corpo para se sentir bonita. Eu ensino modesty para ela. Entende? Nós perdemos o senso de modesty. Nós somos esse povo tão profundamente apaixonante como brasileiro.
tão intensamente amável, tão rico nas suas terras, nos seus sentimentos, nos seus relacionamentos familiares. Somos um povo como nunca, e olha que eu conheço vários lugares do mundo. Somos um povo como eu nunca conheci igual. O brasileiro, hoje o pastor Mike, conversando comigo, meu esposo, ele estava dizendo, o brasileiro, a adoração, eu tenho a impressão, pastora Renata, que vai vir do Brasil, ele disse, porque vocês são diferentes. Eu não disse nada para ele, mas na hora veio uma tristeza no meu coração pensando. O problema é que nem todo brasileiro e nem todo pastor pensa assim. Nós temos um mundo inteiro para explorar. Somos um povo improvável e sobrevivente, e isso faz de nós um povo ungido e que tem autoridade para pregar sobre sofrimento, o que nos faz muito poderosos em Deus, no sentido de sermos usados por Ele com um poder sobrenatural, de cura, de restauração de famílias, de estruturação de vidas. Mas quando eu assisto algo assim, meu coração desfalece, não só por esse pastor, mas pela igreja que o ouve, e me parece que ele prega muito, com muita frequência. Um homem assim, ele pode ser um homem de Deus e ter tido uma vida com Deus, mas ele se perdeu em algum momento e precisa rever o caminho para entender aonde isso aconteceu, aonde ele se perdeu. Porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Não vos enganeis, o Senhor não se deixa escarnecer. Nada que vem da carne vem dele. Lembra quando Pedro disse, não diga isso, Senhor, que vais morrer naquela cruz? E o Senhor disse, arreda-te daqui, Satanás, porque você não cogita das coisas do Espírito, mas da carne. A carne cogita contra o Espírito cogita contra a carne. Aquilo que esse pastor falou é totalmente carnal. É justificável, sim, na carne, mas nós não somos carnais. Somos seres espirituais, num corpo carnal, vivendo uma experiência terrena. Assim nós cremos, assim nós vivemos e assim nós pregamos. A minha oração é que ele volte o caminho, se retrate, porque a Bíblia diz que é melhor colocar uma pedra no pescoço e lançar ao mar do que escandalizar os pequeninos. Que ele retorne, refaça as suas palavras e de alguma maneira se arrependa. Não porque eu sou perfeita que eu estou dizendo isso, mas porque a vida do crente é sempre em novidade de vida, buscando ouvir o Senhor e consertar os nossos caminhos de acordo com a luz que é a palavra dele. Algo que eu achei muito interessante que a pastora Renata comentou, e eu quero enfatizar aqui antes de colocar a fala do pastor Cláudio, e eu acho que você deve ouvi-lo, porque o pastor Cláudio, ele é muito criticado, sempre foi muito criticado, e eu vou dar a minha opinião, tá? Também, ainda não é agora, mas logo depois da fala do pastor Cláudio, eu vou me posicionar. Não é porque um pai corrige o filho que ele é contra o filho. As pessoas, elas têm uma mania muito errada de quando alguém erra e quando é uma pessoa que ela admira, pronto, acabou. Acabou a admiração, não tem mais nenhuma admiração. E a pastora Renata deixou muito claro que ela não estava criticando o pastor Cláudio Duarte em si, e sim a atitude dele. Então, algo que como cristãos nós devemos fazer é criticar sim a atitude das pessoas, a atitude que está errada, principalmente a nossa. Nós precisamos olhar para nós mesmos e julgarmos a nós mesmos, a Bíblia ensina isso, e olhar para aquilo que estamos fazendo errado e procurar mudar. Isso é muito complicado, porque o ser humano costuma olhar mais para o outro, né? Mas o que é importante nós entendermos é que quando eu erro, isso não quer dizer que eu me tornei um erro. Quando você erra, não quer dizer que você se tornou um erro. Então a gente precisa exercer o nosso amor e também entender que os pastores, os homens de Deus, eles não deixam de ser cristãos porque eles erram. Muitas pessoas desistem do cristianismo. Diz que não é mais cristão porque cansou de errar. Quantas pessoas desistem? E a gente vai falar sério sobre isso aqui. Eu vou mostrar um outro vídeo, o vídeo principal
Eu vou te mostrar. O vídeo principal é daqui a pouquinho, mas a fala do pastor Cláudio Duarte é muito importante. Ele comenta sobre as críticas que ele anda recebendo e logo no início do vídeo você viu que ele diz que não vai pedir perdão. E eu confesso para você que o pastor Cláudio Duarte é alguém que eu já ouvi algumas vezes, eu ouço, não com frequência, mas não é alguém que eu tenha alguma coisa contra, eu não tenho absolutamente nada contra ele, mas eu discordo e sou contra algumas atitudes dele. Por exemplo, essa fala do pastor Cláudio Duarte, que ele diz que não vai pedir perdão, que ele sabe que errou, mas não vai pedir perdão, é uma fala que me escandalizou. É uma fala que eu achei uma fala anticristã, porque Jesus manda nós pedirmos perdão. Mas isso não faz o pastor Cláudio Duarte deixar de ser cristão. Ele não deve desistir de ser cristão por causa disso. Ele deve corrigir o seu erro. Você entende? Então as pessoas, elas precisam entender que o erro delas, o erro do pastor, não define ele. É certo que muitas pessoas já se perderam, mas Jesus tem uma nova chance para todas as pessoas. Então eu quero que você ouça agora o pastor Cláudio Duarte com o coração aberto. Ele traz uma mensagem que é uma mensagem edificante. Ele erra um pouquinho não, ele erra muito ao dizer, né, que não vai pedir perdão. Mas a mensagem que ele traz é uma mensagem poderosa. E se você ler a Bíblia, o que importa na realidade não são os títulos, não são as pessoas, e sim a mensagem que é pregada. Nós vemos na Bíblia que quando Jesus ouviu os seus discípulos chegarem para ele e falar: olha só, olha quem está falando do Senhor, tem outras pessoas pregando o evangelho, isso não está certo. E Jesus falou: quem comigo não ajunta, espalha, quem não é por mim é contra mim. Quem é contra mim não é por mim. Então o que importa é que quem está anunciando a Jesus é a favor dele. E o apóstolo Paulo falou que o que importa é que o evangelho seja pregado. Outra fala do pastor Cláudio Duarte complicada foi essa a respeito da mulher. Realmente, porém, é a realidade de muitos homens. Ele não deveria ter falado aquilo no altar. Realmente, a pastora Renata tem razão, mas eu volto a repetir, é só corrigir o erro. Amém? Vamos ouvir o pastor Cláudio Duarte e logo depois do pastor Cláudio Duarte eu vou mostrar um vídeo que é o vídeo principal, tá? Que eu escolhi para falar sobre esse assunto que é muito importante, tá bom? Vamos ouvir o pastor Cláudio Duarte. Bom, vamos tentar entender um pouco sobre o que era conviver com Jesus. Como as pessoas enxergavam Jesus, que modelo de vida Jesus estava trazendo inicialmente aos seus discípulos, posteriormente a uma comunidade muito maior, através dos seus próprios discípulos e também do Espírito Santo. Conviver com Jesus não era fácil, pois seu modelo não era visto na sociedade. Até aqueles que tentavam prendê-lo levavam a notícia dizendo: ninguém nunca falou com este homem, ninguém nunca fez isso. Nicodemos vai falar também acerca de Jesus, dizendo: olha, esse homem é diferente. Tem alguma coisa nele que diferencia ele dos demais. Isso nos mostrava que as pessoas não estavam acostumadas a viver com alguém como Jesus. Por isso que todas as vezes que alguém tenta repetir o modelo de Jesus em sua vida, ele é muito incompreendido, certo? É muito difícil conviver com um cristão verdadeiro, com alguém que carrega em si o mesmo comportamento, a mesma dinâmica de Cristo, a bondade, a misericórdia, o entendimento, certo? Jesus se comportava bem em todo e qualquer situação. Ele não tinha problema, as pessoas falavam mentiras a respeito dele e ele sequer falava que as pessoas estavam mentindo.
E o Pôncio Pilatos disse: defenda-se. Jesus disse: eu não preciso me defender, eu estou cumprindo uma missão. Então era muito difícil para as pessoas conviverem com ele. Era um grande desafio conviver com Jesus. Então, por isso, muitas pessoas vinham, mas não se adaptavam ao modelo dele. Porque todas as vezes que olhava para ele e olhava para si, elas tinham dificuldade, certo? Elas não iriam trazer Jesus para o modelo delas. E elas estavam enfrentando dificuldade de ser inserida no modelo de Jesus. Então, por isso, muitas pessoas vinham, ficavam um tempo, mas acabavam indo embora, porque elas não sentiam que havia possibilidade nisso. E Judas não era diferente. Para ele, aquilo também era muito novo, fazer parte de um grupo, certo? Tendo um líder como Jesus. Então, as expectativas que ele nutria, elas são inexplicáveis. Eu não posso dizer o que ele pensou quando fez, mas eu sei o porquê ele tirou a própria vida. O texto base para a nossa reflexão é Mateus 27:3. No verso 3 do capítulo 27 de Mateus, diz assim: então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos. Bom, aqui começa o problema de Judas, tá certo? Eu vou tratar hoje 2 pontos rápidos. Bom, Judas, ele vende Jesus por 30 moedas de pratas, tá certo? Então ele vai lá e diz: olha, se vocês me derem esse dinheiro, eu vou lá e digo onde o grupo está e mostro a vocês quem ele é. E assim ele faz. Ele vai lá, vende Jesus, dá um beijo em Jesus. Acredito que a maioria conhece isso, tá certo? Mas agora o texto do verso 3 diz que ele está arrependido. Bom, arrependimento, tá tudo certinho. Ele precisa confessar o que fez, pois todo aquele que confessa alcança misericórdia. Bom, Judas se arrependeu do que fez, está disposto a tentar desfazer, ok? O grande problema é que o verso 30 diz que ele vai até os principais sacerdotes e os anciãos. Bom, na verdade, ele não ofendeu os sacerdotes e os anciãos. O problema de Judas é com Jesus. Então, por que Judas não vai conseguir o perdão que está procurando? Porque ele vai procurar nos homens e não em Cristo. Quando Judas começa a procurar a consertar seus erros com as pessoas que ele não ofendeu, na verdade, ele ofendeu a Jesus. Então ele deveria ir até Jesus e dizer para Jesus: Senhor, eu fiz besteira, eu fui lá, eu vendi o Senhor. E ele teria encontrado o perdão que procurava. Mas quando as pessoas tentam se livrar do peso, tentando se consertar com pessoas, nem sempre essas pessoas terão sucesso. Algumas pessoas são perdoadoras, outras não. Algumas pessoas conseguem digerir o feito, certo? Outras não. Outras precisam de mais tempo, não conseguirão tão rápido. Então Judas se enforcou porque ele está fazendo a coisa certa, se arrependendo e querendo confessar. Ele só está indo no lugar errado. Você que procura perdão, você que está sufocado como Judas, certo? Por algo que te fizeram, por algo que você fez, eu não sei, tá certo? Situações cujas quais você foi inserido, eu só vou te dizer, cuidado, porque se você não achar o lugar certo para ser perdoado, você não vai ter sucesso
esse sufoco, essa tristeza, essa angústia, tá certo? Isso vai tomar conta do seu coração e vai te trazer o que trouxe a Judas. Olha bem, capítulo 27 de Mateus, verso 5. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Preste atenção, porque agora as moedas não têm valor nenhum para Judas. Ele não quer mais aquelas moedas. O que ele quer é o perdão. O que ele quer é que seu arrependimento seja aceito. Já não foi aceito pelos sacerdotes e pelos anciãos. E agora, ele não vai se perdoar. Ele vai jogar as moedas fora, porque aquelas moedas não valem nada para ele. E pior, não é só mais as moedas. Agora nada vale nada para ele. Entendeu? Agora ele perdeu o prazer. Agora a vida dele não vale, os amigos não valem, a família não vale, nada mais vale. Por quê? Porque ele tem um impacto tão grande na decepção numa área que tudo se torna decepcionante. Judas vai tirar sua própria vida e vai se enforcar porque ele não consegue se perdoar. As pessoas não conseguem perdoá-lo. E ele, que está tão perto de Jesus, não consegue ir lá. Ele não consegue ir até Jesus, sabe? E é por isso que ele vai tirar hoje as pessoas. Talvez não tirem suas vidas, né, no suicídio, mas elas perdem o prazer de viver, a satisfação, destroem o que construíram, seu carro, sua casa, seus filhos, sua esposa, a sua igreja, sabe? Nada mais passa a ter valor para elas, elas não conseguem enxergar, porque tudo é muito decepcionante. Olha, você pode cometer erros, vai cometer erros, entendeu? Eu cometo erros, cometi erros esses dias. Às vezes as pessoas me perguntam, Cláudio, por que você não vai aí à rede social e se defende e diga o que você estava fazendo, qual era o seu propósito? Não, eu cometi erros, certo? E quando eu cometo erros, eu fico quieto. E eu vou falar com quem? Com quem pode me perdoar, com quem pode me dar uma segunda chance. As pessoas nem sempre vão me dar. Certo? Então eu não posso entregar o meu coração às pessoas. Você não pode entregar seu coração às pessoas. E pior, você não pode entregar o seu coração a si mesmo. Porque às vezes você não vai ser cortês, agradável. Você não vai ser sensível para cuidar de você mesmo. Então o que você vai fazer? Às vezes você vai se sentenciar. Certo? Você vai se subjugar. E não é isso. Jesus está tão perto de você quanto estava de Judas. Jesus está aqui agora nessa live. Ele está aí na tua casa. O que foi? Você destruiu o seu casamento? O que foi que você fez? O que é? As pessoas não conseguem perdoar você e aí você está jogando tudo fora, tudo no chão, é isso? Pare e pense um pouco nisso. Que Deus te dê força nessa manhã para lidar com tudo isso, para suportar tudo isso. Que Deus seja seu companheiro, te mostre que o Filho dele, o Perdoador, está tão perto de você, como esteve a de Judas. Independente de onde você esteja, em Portugal, no Japão, nos Estados Unidos, no interior do Ceará, lá no finalzinho do Rio Grande do Sul, Ele está aí com você. E que a bênção do Senhor, certo? Te alcance, que o perdão do Senhor te alcance. Nem sempre o das pessoas irão te alcançar, mas fique tranquilo. O importante é encontrar com ele. Talvez foi essa a diferença entre Judas e Pedro. Jesus perdoaria os dois, mas infelizmente perdoou só Pedro, porque Judas não conseguiu
encontrar. Que Deus te abençoe a sua casa, a sua família, certo? E como eu disse antes, não tente me defender das acusações que eu estou recebendo, tá certo? Eu mereço as acusações no momento, porque fiz algo que não deveria ter feito. Vou pedir perdão às pessoas? Não, eu não preciso pedir perdão às pessoas, porque quando eu faço algo de errado, de verdade, eu sei a quem eu ofendo, tá certo? E a ele, eu já conversei, o que eu preciso é me reposicionar. Eu achei a palavra muito boa. O que você achou? Porém, o que Jesus nos ensina é que quando nós pecamos contra Deus, quando nós erramos, né, contra Deus, a gente tem que pedir perdão para Deus, mas quando nós erramos com as pessoas, é com as pessoas que nós devemos nos retratar. Mas cada um vai dar contas a Deus das suas atitudes. Então, o fato de o pastor Cláudio Duarte ou qualquer outra pessoa ter uma atitude que eu não concordo, não me faz dizer que essa pessoa não é cristã. Eu vou mostrar agora o vídeo principal para você, para nós entrarmos nesse assunto sério agora e nós colocarmos os pingos nos is. Eu vou te mostrar esse vídeo e eu quero que você participe e você dê a sua opinião. Para você entender melhor o contexto desse vídeo, eu peguei apenas algumas partes do canal Sem Rodeios. Ele fez um vídeo para provar que o Silas Malafaia não é cristão, não é mais cristão. Então ele diz que o Silas Malafaia não é cristão e os argumentos dele na época, porque o Silas Malafaia não estava dando o apoio que o Bolsonaro merece. O que acontece nesse vídeo, né, do Sem Rodeios? Ele mostra, e como a maioria das pessoas acham, que somente quem é da direita, né, quem gosta de política, que é cristão. Por exemplo, eu não sou ligado com política. Então, para quem é um crente totalmente ligado com política, porque eu não sou ligado à política, então eu não sou cristão. Qual é, então, o foco desse vídeo? Para você entender, agora eu vou te dar a minha opinião. Por que eu resolvi fazer esse vídeo e dar a minha opinião sobre todo esse assunto? Eu pedi para uma pessoa participar, um membro da minha igreja, uma ovelha, né, da minha igreja, uma ovelha minha, participar de um evangelismo nas redes sociais. E nós gravamos um vídeo para o TikTok e esse vídeo viralizou. E esse vídeo começou a receber muitas críticas, né? A irmã que gravou o vídeo começou a receber muitas críticas. Então ela ficou desmotivada, ela quis desistir, né? Ah, não sei se eu quero mais fazer esse tipo de evangelismo. Então o que eu fiz? Eu peguei os comentários que as pessoas fazem a respeito do pastor Cláudio Duarte. Eu peguei os comentários que as pessoas fazem para o Silas Malafaia. Eu peguei comentários que as pessoas fazem para a pastora Renata Vieira. Eu tenho um vídeo aqui que viralizou, onde a pastora Renata Vieira fala algumas coisas e só pelo fato de ela ser pastora, ela recebe muitas críticas, palavras tão pesadas que são faladas nesses vídeos que eu nem posso mencionar aqui porque o YouTube não permite, mas tem nos comentários. Então eu mostrei para essa irmã e falei para ela, olha só, nem Jesus agradou a todo mundo. Não é você que vai agradar. Se o Silas Malafaia recebe esses comentários, pastor Cláudio Duarte, eu recebo, todas as pessoas que são bem-sucedidas, como o seu vídeo que viralizou, e ele foi um vídeo bem-sucedido, vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não. Então, sempre vão haver opiniões contrárias ao pastor Cláudio Duarte, ao Silas Malafaia, a mim, a você, a pastora Renata Vieira. Mas eu quero te dizer uma coisa. O que Jesus pensa é o que importa. Nesse vídeo, eu não sei se você lembra, se você já assistiu esse vídeo foi feito na época da política passada, onde esse canal estava defendendo o Pablo Marçal, né? E então, por que o Silas Malafaia estava contra o Pablo Marçal? Ele diz que
o Silas Malafaia não é cristão. Gente, eu prefiro nem comentar sobre isso aqui. Se você quiser, você comenta. Mas sabe o que eu tenho para comentar? A gente precisa saber quem nós somos. O Silas Malafaia sabe quem ele é. Ele, por exemplo, tá apoiando o Bolsonaro. Então, assim, tipo, não tem nexo, entende? Do que estava acontecendo antes e agora. E eu não acredito que é isso, na minha opinião, que é isso que define você ser cristão. Então, o que importa é o que você pensa sobre você. A salvação é individual. O grande desespero das pessoas e o fato de, não quero mais ouvir tal pessoa. Se eu gosto de ouvir o Silas Malafaia, o pastor Cláudio Duarte, ou a pastora Renata Vieira, ou o Ministério de Louvor, tem um Ministério de Louvor recente aí que entrou numa polêmica, fez algo que eu não concordo, não é porque a pessoa fez algo que eu não concordo que eu vou eliminar ela da minha vida. Isso é idolatria, você entende? Então, o meu conselho para você é: siga a Jesus. A Bíblia, ela foi escrita para a gente praticar na nossa vida, para nós olharmos para nós. O que importa é o que eu faço, o que importa para mim é o que eu faço. Se as pessoas que eu amo estiverem erradas, eu vou corrigi-las. Eu posso corrigir, eu posso fazer um vídeo aqui criticando até a atitude de alguém, mas não alguém que eu admiro e eu critico e não quero mais saber dessa pessoa, essa pessoa não existe mais para mim. Não, isso já é idolatria. Então que você possa criticar, sim, que você possa olhar o que está errado e falar não está errado, mas que você possa dar uma segunda chance para as pessoas. Eu acredito que o fato do pastor Cláudio Duarte não querer pedir perdão para as pessoas é porque as pessoas não perdoam. Eu vou demonstrar para você aqui, por A mais B, por que o Silas Malafaia já não pode ser considerado cristão, quanto mais pastor. Fica comigo que eu vou te dar os argumentos e vou te apresentar as provas. Tanto provas bíblicas para o cristão, quanto provas não bíblicas para os não cristãos, mas que também vai servir para os cristãos. Me acompanha nesse vídeo, fica até o final porque vale a pena. Cada minuto desse vídeo vai ser feito com o objetivo de mostrar quem realmente Silas Malafaia é. Você consegue pensar em um cristão que não controla a própria língua? Aquilo que vem à mente ele bota para fora? Pois é. Mas o Silas se diz pastor, se apresenta como um homem de Deus. Olha só o que o Silas anda fazendo. Essas declarações que ele deu contra o Bolsonaro, chamando o Bolsonaro de covarde, omisso, porcaria de líder, não confiável. Meu Deus do céu, você consegue imaginar alguém falar isso em público? Alguém ligar uma câmera, começar a gravar a discussão que ele teve com a esposa, a discussão que ele teve com o filho, a discussão que ele teve com o patrão ou com o empregado? Mas o Silas Malafaia, que se diz o maior apoiador de Bolsonaro, veio a público lavar a roupa suja do que ele acha que o Bolsonaro deveria fazer. Ele está irritado porque o Bolsonaro não fez o que ele queria, porque ele está acostumado que as pessoas façam aquilo que ele quer. O que ele manda, ele está acostumado que se faça, se cumpra. Ele tira pastor daqui, bota para lá, esse aqui não serve para ser pastor, vai ser outro, esse aqui eu não quero, eu quero aquele outro. Está acostumado a fazer essas movimentações lá e todo mundo abaixar a cabeça. O público investiga o que está acontecendo. O público vai lá ver se isso é verdade mesmo. E você, cristão, deveria fazer o mesmo. Vamos lá, chamou Pablo Marçal de psicopata e de várias outras coisas mais, fez um ataque tremendo ao Marçal e se gabou de ter sido responsável por Marçal não ter ido para o segundo turno. Olha só, tem um monte de problemas com o Marçal, inclusive aquela questão lá do laudo do Boulos, o laudo falso, que o pessoal é contrário ao Marçal, muita gente é favorável ao Marçal. Esse vídeo aqui não é para defender o Marçal. O Marçal tem um outro vídeo aqui, se você quiser saber a minha opinião sobre o Marçal, eu já dei, dá uma olhada, eu vou te deixar aqui na descrição. Agora o Nicolas Ferreira, ele veio a público, o garoto, para defender o Bolsonaro. E olha só, Malafaia foi e atacou o garoto, se diz que o garoto usa fralda e tal. Ou seja, é um argumento pífio, né? Porque o garoto é novo, então ele não poderia falar, não pode dar opinião, não pode ser deputado, não pode ser o que é, não pode estar onde está, não pode desempenhar o papel que ele está desempenhando. Que história é essa?
Quer dizer, então, que você é mais velho, então eu vou ter que te desprezar, porque você é mais velho, já passou da idade, já ficou para trás, né? Eu mesmo sou um aqui, que sou mais coroa, né? Se for por questão de idade, Malafaia, você me desculpa, mas esse argumento não cola, não. Marcos Feliciano se posicionou depois dessas falas do Malafaia e nem sequer chegou a mencionar o Silas diretamente, mencionou indiretamente porque citou uma frase lá que o Silas disse no passado. Pois o Silas veio a público e atacou o Feliciano. Basicamente, o Silas disse que o Feliciano é um tipo de prostituto político que se corrompe de acordo com a conveniência ali, entendeu? Se o PT oferecer mais, ele vai para o lado do PT, se outro partido oferecer mais, ele vai para o lado do outro partido. Não só isso, pior, que é uma coisa assim desprezível, especialmente para um pastor. Ele veio a público e revelou as conversas que o Feliciano tinha com ele em privado. Eu disse, Feliciano falou isso comigo, reclamou disso, falou aquilo. Ou seja, se Feliciano quisesse botar isso a público, ele teria feito uma coletiva de imprensa, né, Malafaia? Tenha noção. O problema com o jornalista da Auriverde. Teve um jornalista da Auriverde, eu não cheguei a ver essa reportagem, mas me parece que um jornalista da Auriverde chamou lá o Malafaia de mentiroso e mostrou o motivo, né? Só que sobre essa questão, segura aí, porque eu vou falar disso mais à frente. Eu vou chamar o Malafaia de mentiroso e vou te mostrar por quê. Agora, com esse jornalista da Auriverde, além de ter sido mentiroso, reclamou com o jornalista da Auriverde de tê-lo chamado de mentiroso. Mandou um áudio lá de 8 minutos vociferando, né? Falando praticamente berrando, chamando o jornalista de babaca porque disse aquilo que ele é. Mentiroso. Outro comportamento que mostra que Malafaia não tem caráter. Olha só, fez aliança com a esquerda. Tudo bem, tem esse problema aqui. Ele fez aliança lá com Lula em 2002, né? Aí ele veio a público se defender dizendo, mas eu não sabia quem era o Lula, né? Eu não sabia que o Lula era corrupto, não sabia que o Lula defendia aborto, ideologia de gênero, um monte de coisa que os evangélicos não creem, não gostam e não querem. Olha só que interessante, o Paes é réu por corrupção. Não é uma coisa assim inventada, não. É réu por corrupção, caixa 2, o processo dele está lá no STF. E mais interessante ainda, seu Ottoni de Paula, que foi eleito deputado às custas dos evangélicos do Rio de Janeiro, se aliou a Silas Malafaia para apoiar Eduardo Paes também. Vamos lembrar disso em 2026. Não vamos esquecer. Outro problema do senhor Silas Malafaia, age por impulso. Você consegue pensar num cristão que age por impulso? Alguém que é pastor, líder, que vem a púlpito ensinar regras, dizer, não, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser assado. Supostamente, quem prega sobre mudança de comportamento já deve ter tido o seu próprio comportamento mudado. Mas aí a gente vê que Silas Malafaia é um hipócrita, um fariseu. Ele prega aquilo que ele não é. É aquilo que a Bíblia diz. Eles colocam sobre os outros um fardo pesado para carregar, mas eles mesmos não querem carregar nem com um dedo. Esse é Silas Malafaia. Olha só, ele fala como se não tivesse amanhã, ele vem fazer declarações, abre a boca, tagarela. Eu já vi entrevista da esposa dele dizendo como é que ele age, né? Acorda a mulher de madrugada, Deus falou comigo, vem cá que eu tive uma ideia. Aí vai gravar videozinho e tal. Que história é essa que Deus falou contigo para você trair seus amigos, não agir com fidelidade? Mentir. Que história é essa que Deus falou contigo? Eu vi uma entrevista dele agora na UOL, uma parte de uma entrevista. Silas Malafaia estava inquieto, não conseguia parar na cadeira, estava quase que se estrebuchando, a boca mexendo, não se aguentava quieto. Você vê que o indivíduo ele tem um comportamento que parece que ele está tendo algum tipo de distúrbio mental, alguma coisa assim. Não é normal o que Silas Malafaia está fazendo. Silas Malafaia dormindo com o inimigo. Que depois que o senhor Silas Malafaia veio a público atacar a direita, atacar Bolsonaro, se aliou com Eduardo Paes, atacou o Marçal lá, fez todo um auê. Ele viu que pegou mal, viu que isso não deu muito certo para ele, que as pessoas desenterraram as besteiras que ele foi fazer. E eu vou mostrar aqui nesse vídeo. E ele foi lá tentar se defender onde? Foi dar entrevista onde? Na casa do inimigo, na Globo News, no UOL. Gente que odeia o evangelho, gente que não gosta do Silas Malafaia,
despreza Silas Malafaia. Quem ele foi procurar para dar entrevista? Porque não foi o pessoal que foi atrás dele para entrevistar, foi ele que procurou esses órgãos para conceder entrevista como um palanque para tentar se safar. Meu Deus do céu, isso não é comportamento de cristão. O que você pensa sobre isso? Essa é a minha opinião. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.